Mas a grande questão é, quando a gente perde a noção de que nós estamos efetivamente, realmente diante da presença de Deus, a gente se deixa corromper, seja pelo povo, né? Que, como no caso de Arão, se deixou corromper porque o povo não tinha a mínima noção que eles estavam diante da presença de Deus. E mesmo assim eles tinham visto várias coisas acontecendo, né? Mas perderam. Aí Arão se deixa corromper por isso. A gente vê essa mesma coisa trazendo diretamente, não gosto disso, mas enfim, trazendo diretamente para os dias de hoje. Você tem essas disputas mercadológicas, eu me pergunto, será que nós estamos realmente, ou temos realmente consciência de que Deus está presente no meio da igreja, que Deus está presente na criação? Porque se a gente está realmente convencido, a nossa consciência e a gente sente aquela presença de Deus, por que luta-se por influência? Por que luta-se por poder? E poder sobre quem? E poder para quê? Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 594. Eu sou o Rodrigo Bibo e o poder corrompe. É difícil. O poder, olha, o poder. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? Caramba, muito bom. Eu sou Alexandre Melhoranza e o negócio do sacerdócio na Bíblia é tão feio que já estavam até mudando pra sacerdócio, que o posto é meu. E aconteceu várias vezes. E aconteceu. A sucessão sacerdotal aí é complicada. E aqui fala André Daniel Heinck, e esse episódio não é indireta pra ninguém, tá? Rolo em igreja acontece desde sempre. É um disclaimer. Olha, o cara... É um disclaimer importante, não é uma indireta. Nossa. E sim, gente, esse episódio, ele... inclusive esse episódio tem como nascituro um texto do André que foi escrito quando, André? Faz tempo, né? Cara, esse texto, ele foi reescrito em 2020, baseado num texto lá de 2015, mais ou menos. Ou seja, só pra vocês verem que não é uma coisa do que porque tá acontecendo agora. O texto do André é antigo. Na verdade, assim, sendo bem claro e transparente, esse episódio aqui é porque a gente tava com saudade do Milho e o Milho com saudade da gente. Esse é o objetivo. Sim. O Milho falou, Bibo, faz tempo que eu não gravo, quero gravar. Então eu falei, bora, André, precisamos de uma pauta com o Milho. Que pauta? Qualquer coisa, mano, é só pro Milho tá junto lá, pronto. Qualquer coisa. Aí, só qualquer coisa pra gravar, vamos gravar sobre sacerdócio. E isso que é podcast bom, quando é qualquer coisa a gente fala na conversa de boteco. Mas olha só como mesmo, cara, eu fico impressionado como Deus tá nesse negócio, porque mesmo sendo qualquer coisa, o tema que o André traz é um tema que o Milho já tava pesquisando, e é um tema que o Milho ventilou lá ano passado, cara, falar um pouquinho sobre corrupção sacerdotal, não sei o quê, papapá. No fundo, tudo se conecta, isso que é coisa boa. Mas, gente, é isso, é um papo bacana de amigos, vai tocar em problemas que estão acontecendo hoje na igreja brasileira, mas o objetivo, vocês vão entender o objetivo depois dos recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, você tem até o dia 28, sério, presta atenção, até o dia 28 de fevereiro para estudar com a turma do Bibotalk. Você vai ter aula com Melhorança, você vai ter aula com o André, você vai ter aula com um monte de gente boa, Cacau Marques, Guilherme Nunes, Gutierrez Siqueira, Thiago Garros, Vilibaldo, Cíntia Muniz, eu, enfim, gente, nós temos um curso incrível que está ali esperando na Escola Bibotalk de Teologia. Nós temos um curso, galera, que tem mais de 120 horas de conteúdo, temos mais de 10 módulos e ainda está crescendo. Inclusive, semana que vem, nós vamos colocar o panorama do Novo Testamento com Erlan Toches. Então assim, velho, sério, tem fé e ciência, espiritualidade, Espírito Santo, Deus, introdução à teologia, panorama do Antigo Testamento, cristianismo e sociedade, teologia bíblica. Mano, o curso tá muito legal e nós ainda estamos ampliando o curso. Ou seja, você vai entrar na Escola Bibotalk de Teologia, já tem muita coisa legal lá pra você estudar. Só que esse ano ainda vai entrar panorama do Novo Testamento, cristologia e escatologia. Pelo menos 3 módulos vão entrar ainda esse ano. Fora que
tem aula ao vivo a cada 15 dias, sorteios mensais de livros, grupo no WhatsApp com tutor teológico para você ser acompanhado no seu estudo. Sério, o plano anual da Escola Bibotal de Teologia tá imperdível e nós estamos dando 30% de desconto. Sério, 30% de desconto para você no nosso plano anual. Você vai clicar no link que está aqui na descrição deste BTcast, vai selecionar o plano anual e aplicar o cupom EBT30. Escreve aí, ó. Vai estar na descrição também aqui, tá bom? EBT30. Aplicou o cupom e você terá 30% de desconto no plano anual, tá bom? No plano anual. Gente, tá barato, tá? Tá barato. Pelo que a gente oferece, comparado a outros cursos de teologia, o nosso tá barato e, ó, quem estuda com a gente não se arrepende. Mas mesmo assim, você vai pensar, mano, não consigo pagar esse valor, tá? Não consigo pagar esse valor. Pega o plano mensal, então, não vai interferir na sua fatura de cartão de crédito e tal, né? O valor total, enfim, não vai prejudicar o seu limite do cartão, melhor dizendo, e você tem o plano mensal, que assim, não tem alguns benefícios, mas você tem acesso a todo o conteúdo que a gente já produziu e ainda vai produzir. Enquanto você tiver acesso à plataforma, você vai ter acesso a tudo de novo que a gente coloca lá, beleza? Então, gente, é isso. Aproveite a Escola Bibotalk de Teologia, é só até o dia 28, ainda tem algumas vagas para você entrar no nosso plano anual, na turma 03 da Escola Bibotalk de Teologia. E eu quero reforçar também que no dia 22 de março nós estaremos em São Paulo com o BTD, o encontro dos ouvintes do Bibotalk. O tema deste ano é fé em meio às crises. Teremos palestrando Cacau Marques, Vitor Fontana. Eu seria um dos palestrantes, mas mudei. Estava tendo uma conversa com o Guilherme Nunes, falei, mano, bora lá palestrar no BTD, e ele topou. E agora Guilherme Nunes é um dos palestrantes do BTD no dia 22 de março em São Paulo. O link para você fazer a sua inscrição está aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com ou no YouTube. Se você tiver algum problema na hora de pagar, gente, o Mercado Pago tá dando alguns problemas, procure o e-mail da igreja que tá ali pela página do evento, mande um e-mail pra igreja que eles resolvem o seu problema, tá bom? Mas espero vocês no dia 22 de março lá na ICC, um BTD que a gente faz todo ano em março e é muito legal. Teremos outros BTDs ao longo do ano, mas por hora é importante você ir nesse porque isso também vai ser muito legal e é o primeiro do ano, tá bom? Eu, Cacau Marques, Vitor Fontana e Guilherme Nunes falando sobre fé em meio às crises. Se eu fosse você, eu não perdia. Então, a gente conversava até aqui off-topic, né? Até o texto do André, cujo link vai estar na descrição deste BTcast aqui. Aliás, André, nesse blog aí que tu tem estudo do Novo Testamento, estudo do Velho, um monte de coisa lá pra galera baixar, gratuita e coisa lá. Isso, é o meu site, né? No meu site tem uma parte de blog, que são textos em geral, tem área de download, tem divulgação dos livros, tudo ali no andredanielrank.com.br. Olha aí, tem um monte de coisa lá legal pra você navegar. E, cara, o texto do André, ele começa de fato, assim, trazendo uma luz. A gente fica desanimado mesmo, né? A toda semana tem algum escândalo envolvendo uma liderança, sabe? Toda semana. Se você for procurar, o que eu sugiro que você não faça, tá? Inclusive tem sites, né? Tem sites e perfis em redes sociais que sobrevivem só de anunciar isso, escândalos envolvendo lideranças cristãs. Mas alguns escândalos acabam furando a bolha, né? É inegável, por exemplo, o escândalo da Lagoinha, né? Na disputa de poder, isso aí sai nos portais, né? G1, UOL. Os escândalos envolvendo a Bola de Neve saem também nos portais de notícias do Brasil. Não saiu lá no portal gospel.com.br. Gente, eu não sei se existe esse site. Percebam, pelo amor de Deus, eu falei o nome mais genérico possível. Deve existir um site assim, mas eu só usei como um exemplo. Não tô dizendo que existe um site que faz fofoca. Mas sei lá, tá? Não, são casos e cases e brigas familiares que estouram a bolha, né? Que são notícia e tal. E de fato a gente desanima. Aí toda semana tem, né, um adultério, tem um roubo de dinheiro, tem agora, né, uma coisa que tá muito em voga nos últimos anos, aí, sei lá, nos últimos 6, 7 anos, os abusos, né? Não só de ordem sexual, mas abusos de ordem moral, abusos de ordem espiritual, enfim. O fato é que a gente vê o quê? Né? Sacerdotes
sacerdotes e sacerdotisas, né, pra gente começar a entrar no assunto aqui, que fazem coisas horrorosas, né, e que, tipo, tem um comportamento que nos deixa realmente muito chateado, né. Eu não sei, André, Emílio, vocês são um pouco mais velhos do que eu, né, não muito, mas alguns anos, e são batistas tradicionais, assim, né, pessoas que foram criados bem no meio, ou seja, vocês têm um envolvimento com a igreja há mais tempo do que eu, em um movimento, vocês são do mesmo movimento desde que nasceram e tal. Vocês têm ideia de quando vocês passaram pela primeira vez, assim, por esse choque, tipo, até mesmo na infância teológica de vocês, assim, quando vocês, mano, é sério que isso aconteceu? É sério que eles estão brigando por causa disso? É sério que aquela pessoa... Vocês lembram quando vocês tiveram esse primeiro choque, assim, tipo, mano, eu não acredito? Eu não lembro, mas a primeiríssima vez que eu tive um choque, mas como eu sempre fui criado numa igreja batista, a igreja batista ela é congregacional e um dos pilares de uma igreja batista é justamente a soberania da igreja local e é a assembleia dos membros que decide os rumos da igreja. Você vê, mesmo você falou em questão de abuso espiritual e tudo, né? Você vê, um dos pilares de uma igreja batista é a competência dos membros, né? Isso significa o quê? Que todo membro de uma igreja batista, ele é competente para levar e desenvolver a vida dele com Deus da melhor maneira que ele achar. Então, nem eu, como pastor, tenho o direito de dizer para ele, para você desenvolver uma vida melhor com Deus, você tem que orar de manhã, de tarde e de noite, tem que jejuar 15 vezes por mês. Não, eu não posso fazer isso porque eu estou ofendendo a consciência dele. Então, quando eu ouço esse tipo de coisa, até a gente citando aqui, né, questão de herança, a igreja, né, a denominação entra como herança da pessoa que faleceu, ou da pessoa que saiu, foi expulsa, enfim, isso pra mim me deixa realmente boquiaberto. Eu falo, meu Deus do céu, isso, como é que a igreja torna-se uma herança, né? E aqui a gente não fala igreja só o templo, né? Fala todos os membros, né? Então, na igreja batista a gente tem toda uma série de mecanismos que impedem esse tipo de coisa, até abuso espiritual, relação igreja e Estado, enfim, né, competência dos membros. Então, quando eu ouço esse tipo de coisa, eu fico realmente até assustado, né? Eu diria assim que a gente sempre vê, eu lembro desde muito cedo, na infância, de perceber os rolos e os problemas que vão acontecendo, né? Bom, eu sou filho de pastor, era filho de alguém relacionado com a convenção, né? Então a gente conhece das entranhas as coisas conforme elas vão acontecendo, né? Então eu sempre percebi essas coisas acontecendo já desde que eu me conheço por gente, mas tinha uma coisa um pouco diferente, assim, essa coisa assim do pastor dono da igreja ou a família dona da igreja, isso é uma coisa que sempre houve em igrejas tradicionais e acontece, mas esse ser dono de igreja era uma coisa muito por um poder, digamos, político, entre aspas, né? Por um poder pessoal que essas famílias já tinham dentro dessa comunidade ou dessas comunidades em geral. Hoje, esse poder ele é muito literal, ele tem uma marca de mercado nisso, quer dizer, é um poder de CNPJ, realmente há pessoas donas de igreja, do CNPJ da igreja, são pessoas donas de uma franquia, são pessoas donas de uma marca, e isso gera disputas que são uma grande novidade no nosso meio hoje, porque é uma disputa vinculada a um mercado, é de mercado, muito literalmente, não é nem usando o mercado como uma metáfora da disputa por pessoas convertidas, não, é mercado mesmo, mercado 100% mercado. E essa é uma grande novidade, eu acho, nos tempos modernos, que eu acho que foi a grande atualização do pecado, do poder das igrejas que já existe desde os tempos bíblicos, certo? Aliás, até o objetivo, então, né, até desse podcast, não é desanimá-lo, porque de fato, gente, essas notícias, né, de escândalos, de disputa por poder. Eu fui da Assembleia de Deus por muito tempo, e, gente, esse dia alguém tava me criticando, cara, tu fala da Assembleia e tal, mas eu não sei o que. Gente, primeiro que assim, eu sempre deixo bem claro da realidade que eu vivi, da bolha que eu vivi, entendeu? Então, assim, e outra, porque tu tá desatualizado nas tuas críticas à Assembleia. Falei, mano, não tô não, eu tenho vários amigos ainda ligados, e que quando a gente volta em meia conversa, tá lá, cara, disputa por poder, por exemplo, que é o tópico
pouco desse assunto, né? Sempre teve. Então, eu vi muito, assim, na Assembleia de Deus, e geralmente isso é um problema que acontece com denominações. É por isso que acontece com Batista, acontece com Presbiteriana, acontece com, enfim, ou igrejas franquia, né? Que como o caso Lagoinha, que tá tendo essa disputa de poder. A própria Bola de Neve agora, né? No enterro do Rina, teve, né? A pastora lá acusa a galera de tentar tirar a igreja dela, enfim. Eu não li a reportagem também, gente, porque eu também procurei me afastar. Mas o fato é que sempre teve o quê? Essa disputa por poder, e que não é uma coisa nova, né? Não é, assim, não é uma coisa nova, porque na história da igreja, volta e meia, a gente vai vendo essa disputa por poder. Quem é, ou seja, qual é o sacerdote, qual é o clero que vai dominar sobre os leigos, né? Qual é o clero, quem é que vai ditar as regras? E como o André falou, né, complementando a minha entrada, é uma parada muito forte, porque envolve Deus, né? E o Deus me disse, eu sou o homem de Deus, eu sou a mulher de Deus, vocês me ouvem. É por isso que em pleno 2024, cara, você ouve, por exemplo, falar, tem um profeta bem conhecido aí na internet, eu até falei dele num podcast recente, enfim, mas, mano, alguém me mandou um testemunho agora no direct do Instagram, falou, cara, os meus amigos congregam na igreja desse profeta, e, mano, a gente não se fala mais tem um tempo, porque o profeta falou pra eles não conversarem com ninguém fora da igreja, porque são pessoas que não estão na visão, e tem pessoas que ainda acreditam nesse tipo de coisa, né, no homem de Deus, no profeta, e que pode dizer o que você pode ou não fazer na sua vida. Olha, não converse com pessoas de fora dessa igreja porque eles não estão na visão. E as pessoas acreditam nisso. E rompem amizades e vínculos familiares porque o homem de Deus diz, cara, isso é muito poderoso e preocupante. Isso numa igreja batista jamais aconteceria ou jamais deveria acontecer. Não, porque acontece, né, Milho? Acontece. Justamente. Sim, mas jamais deveria acontecer. Aí falando da igreja a qual pertence, sou pastor, né? Jamais deveria acontecer porque justamente um dos pilares de uma igreja batista é a competência dos membros. Mesmo o pastor, isso tá no site da Convenção Batista Brasileira, tá? Mesmo o pastor não tem direito nenhum de falar como ele tem que levar a vida dele. Tipo, se eu chego como pastor e falo para algum membro da igreja, você não pode falar com alguém, você não pode fazer isso, você não tem que fazer aquilo, é considerado deveria, né? Bom, aqui pelo menos na igreja... Milho, mas nós aqui, cá entre nós como batistas, né, cara, se eu chego numa cidade para procurar uma igreja batista, eu não tenho certeza nenhuma de que eu vou encontrar uma igreja batista debaixo do banner batista, né, porque hoje no Brasil batista virou absolutamente qualquer coisa. Você pode encontrar ali uma doutrina completamente diversa. Você pode encontrar qualquer coisa. Não, independente, assim, em termos de doutrina, isso é muito interessante, porque em termos de doutrina, você encontra pastores amilenistas, pré-milenistas, dispensacionalistas. Isso não é nenhum problema, justamente por causa da competência do indivíduo, né? Agora, eu forçar alguém a agir contra a própria natureza da pessoa, isso não é nem contra denominacional, é contra bíblico isso, porque você entra na questão até de ofender a consciência alheia. E é isso, na verdade, aí desviando até um pouco aqui do que a gente tinha até planejado, é isso, na verdade, que a Bíblia diz que é o escândalo, né? A gente diz que escândalo hoje é você ficar chocado com a atitude de alguém. Aquilo me escandalizou, não escandalize o irmão. Mas, na verdade, não. Escandalon é você fazer o outro tropeçar. Mas fazer o outro tropeçar em que sentido? É você colocar na consciência do outro alguma coisa que ele não estava nem pensando e que para ele não é um problema, mas para você é, e aí você vai colocar isso na cabeça dele. Não fale com tal pessoa. Você este mês não vai fazer aquilo. Evite isto, evite aquilo, não faça aquilo. Mas eu não vejo problema nenhum. E o pastor, ou o líder, ou o sacerdote, né, vai fazer o quê? Vai forçar a pessoa a agir contra a consciência dela. Isso, Jesus disse, você está escandalizando. E quem escandaliza alguém, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar, né?
Então, voltando lá pra nossa pauta, porque tudo isso que a gente falou de alguma forma tá ligado, tá conectado, mas esse lance, André e Emílio, vamos falar um pouquinho assim, porque às vezes a gente olha pro mundo hoje e dá aquelas, e parece que a gente, porque antigamente era melhor. Talvez o pessoal de antigamente até fale, não, mas antigamente era melhor e tal. Mas o fato é que não era melhor, né? E sempre houve. Eu acho que antigamente só o pessoal da igreja ficava sabendo e olha lá, né? E as fofocas dentro da cidade pequena. Hoje nós temos uma internet, tem mídias sociais. E aí aquilo que a Bíblia diz, o teu pecado será gritado da varanda da janela, hoje se tornou muito evidente, né? Caraca, parece que era profético aquilo pra hoje. Olha só, de fato a gente tem essa, que antes ficava num fórum mais privado, agora de fato ganha páginas dos jornais e tabloides virtuais e por aí vai, né? Mas vamos lá, o sacerdócio na Bíblia, né? O próprio sacerdócio na Bíblia, a gente já tem lá nas escrituras, parece que esse poder que corrompe aquele que tinha um papel muito importante, porque no Antigo Testamento o sacerdote é aquele que mediava, de certa forma, a espiritualidade, né? Ou seja, ao contrário do princípio batista, que talvez, o princípio sacerdotal, ou seja, era alguém, né, ou era uma família, era um grupo de pessoas com responsabilidades realmente espirituais, e a espiritualidade do povo de Israel, em alguma medida, passava pelo sacerdote, né? Mas, ou seja, desde muito cedo, a gente já tem, então, essas figuras espirituais, esses líderes espirituais, de alguma forma sendo corrompidos por isso. Como é que isso acontece? Que exemplos a gente pode dar aqui? Na verdade, assim, Bibo, o sacerdote, ele era responsável pelo culto, pelo sistema de sacrifício, né? Aí veja, tem a questão de você entrar na consciência alheia e querer que o outro se comporte de uma determinada maneira dos hábitos e tudo, mas isso quem somos nós para fazer? Mas na verdade o sacerdote na Bíblia era o cara que recebia a pessoa, que tinha consciência do seu pecado, e justamente por ter consciência do pecado ela oferecia o sacrifício. Sacrifício fazia o quê? Você tinha que matar um animal, né? E quando você mata o animal, você tem o sangue, você tem aquele cheiro, você tem tudo, então isso simboliza, bom, o meu pecado, ele cheira mal, o meu pecado, ele traz impurezas, mas é porque isso tudo aconteceu, por quê? Porque eu estou consciente de que eu preciso me purificar, mas por que eu preciso me purificar? Porque eu tenho consciência de que eu estou na presença de Deus dia e noite, e Deus não se mistura com o pecado, então o sacerdote faz essa intermediação, né? Então você mexe com a consciência das pessoas, mas em termos de o que é pecado, o que não é, Deus, você tem consciência de que você está na presença de Deus, porque Deus está aqui. Agora, obrigar alguém a agir em função de uma coisa ou de outra, não. É nesse ponto, entendeu? Não, com certeza. Não é igual, não, com certeza não é. Isso. Mas eu acho que a questão nem tanto é se o sacerdote obriga alguém a fazer algo, né? Mas é o fato dele estar corrompido ou não, né? Porque Exato. ele está numa relação de poder com este povo, né? E o que é importante, eu acho que na história bíblica, é que o primeiro sacerdote, ele já é corrompido de cara, assim, naquele episódio quando Moisés fica 40 dias no topo do monte, e o primeiro sacerdote, Arão, faz um bezerro de ouro e anuncia com isso, né, que esta é uma vontade de Deus, e aí estão os deuses que os tiraram do Egito, já começa muito mal essa instituição, né? Então você já vê que no primeiro já tem um evento em que o primeiro sacerdote já produz um ídolo, né? E por motivos aqui de apaziguar o povo. De uma maneira ele tá preocupado. Eu preciso dar um jeito de controlar esse povo que vai se perder, porque o grande mediador sumiu, e eu preciso achar um novo sistema aqui para eles entenderem que Deus ainda está com a gente. E aí ele cria o bezerro de ouro, né? Em função de uma pressão popular. Então, quer dizer, em vez dele mediar, né, nesse sentido, a consciência do povo de que ele estava, mesmo sem Moisés, de que o povo estava diante de Deus, Arão se deixa corromper, é justamente o contrário, né? Arão se deixa corromper pela falta de noção que o povo tinha de estar continuamente na presença de Deus, né? E a grande questão é essa, quando a gente luta pelo poder, e não é só Arão, né? Acho que a gente vai tocar em os filhos de Eli, depois tem a questão até do
sacerdócio de Zadok e Arão, tem uma disputa entre as duas famílias, ou as duas castas, né, entre aspas, né, as duas classes sacerdotais, a disputa entre Arão e Zadok ali em 1º Reis e 2º Reis. Mas a grande questão é, quando a gente perde a noção de que nós estamos efetivamente, realmente diante da presença de Deus, a gente se deixa corromper, seja pelo povo, né? Que, como no caso de Arão, se deixou corromper porque o povo não tinha a mínima noção que eles estavam diante da presença de Deus. E mesmo assim eles tinham visto várias coisas acontecendo, né? Mas perderam. Aí Arão se deixa corromper por isso. A gente vê essa mesma coisa trazendo diretamente, não gosto disso, mas enfim, trazendo diretamente para os dias de hoje. Você tem essas disputas mercadológicas, eu me pergunto, será que nós estamos realmente, ou temos realmente consciência de que Deus está presente no meio da igreja, que Deus está presente na criação? Porque se a gente está realmente convencido, a nossa consciência e a gente sente aquela presença de Deus, por que luta-se por influência? Por que luta-se por poder? E poder sobre quem? E poder para quê? Se Deus é o único soberano, se a gente luta por poder e pela nossa influência, até que ponto eu posso olhar para o meu coração, se eu quero ter uma influência ou poder sobre alguém, até que ponto eu mesmo estou convencido de que Deus está presente no meio da criação? Porque se eu estiver realmente convencido, só Deus é soberano, só Deus é todo-poderoso. Que tipo de influência eu vou ter sobre alguém? Ou seja, o Milho citou alguns casos aqui, né? Mas eu até pensei um pouco nos profetas. A gente pode falar de outros sacerdotes e tal, mas para mostrar como já na própria instituição bíblica, no período bíblico, homens, no caso, eles que tinham mais autoridade, né, e era um cargo masculino, ou seja, homens com poder, que tinham uma autoridade, e assim até, Milho, complementando o que você e o André falaram, né, eles tinham uma autoridade sobre o povo, ainda que eu concorde com tudo que tu falou, mas tinha esse lance de ter um poder de autoridade, e não ao ponto a gente vai ver a pena do profeta Oséias descendo em cima dos sacerdotes, né, e até culpando os sacerdotes pelos descaminhos do povo. Então, há ali, pelo menos na pena do profeta Oséias, a partir do capítulo 5, ali, se não me falha a memória, há uma responsabilidade pelos descaminhos do povo na mão do próprio sacerdote, que é o caso ali, né? Ou seja, ele, para apaziguar o povo, ele gera aquele caso ali, né, de construir as estátuas e tal, enfim, e levar a adoração por um caminho não interessante. Mas esse lance do poder, né, como o poder ao longo da história bíblica vai corrompendo esses homens, esses cargos de poder espiritual. Os próprios profetas, né? A gente vai ter os profetas palacianos, os profetas que estão ali para meio que falar o que o rei quer. E, mano, isso é tudo muito triste, porque o Deus de Israel é um Deus vivo, é um Deus que fala, né? Mas é incrível como mesmo esse Deus presente, um Deus que fala, a gente vai ter a estrutura religiosa, ela consegue apagar Deus. Gente, é uma frase que eu sei que solta, ela pode, né, diminuir a soberania de Deus. Eu sei que se alguém quiser recortar agora essa minha fala e querer me incriminar, vai conseguir, porque ela é uma fala que sozinha, ela é perigosa mesmo. Mas eu não sei se vocês concordam comigo, assim, a gente até já falou sobre os templos de Israel, né? De fato, a estrutura religiosa, ela consegue botar cimento em Deus, sabe? E trancar Deus numa jaula, numa estrutura onde o mesmo Deus poderoso que fala e que age, ele, sabe, ele permite, né, que isso aconteça, tudo debaixo da soberania dele, mas ele permite. Então, né, é a tentativa humana desse poder de engessar a Deus, mas aí o que acontece? Os filhos de Eli engessaram a Deus e estavam lá desviando ofertas e traçando as guriazinhas que iam lá, né? Que é mais isso. O abuso anda junto com essas coisas, não é à toa. Né? Já acontece lá com os filhos de Eli. O que Deus faz aí? Deus levanta Samuel, que profetiza contra essa família, e aí Deus manda quem para castigar essa família? Os filisteus, cara. São eles que vêm. Por isso que na história bíblica do Antigo Testamento inteira, quem Deus envia para castigar o seu povo pela corrupção são os pagãos. É a Síria que vem destruir Israel. É a Babilônia que vem destruir Jerusalém, destruir Judá, né? E aqui são os filisteus que vêm e botam fim na palhaçada da família
do Eli e tudo que estava acontecendo lá. Por isso que assim, quando acontece hoje em dia essas grandes acusações do mundo para os pecados da igreja, a gente tem que abrir os olhos, que há uma possibilidade muito grande de que eles tenham sido enviados por Deus para castigar o seu povo. E não ser apenas uma, sei lá, uma perseguição, um preconceito e não sei o que mais. Né? Então a gente tem que prestar muita atenção no momento em que os pagãos atacam a igreja. Às vezes é para purificar pecados que estão acontecendo, como é quando envolve esses escândalos todos aí na mídia e indo a coisa lá pro ventilador, né? Uhum. A gente tem, deixa eu só dar um ampassã, como o Milho gosta de falar, só pra gente entender esse rolo aí, tá? Porque olha só, a gente está falando do Antigo Testamento, de um período em que o sacerdócio se associou à monarquia depois de Davi, em que há toda uma mexida no sacerdócio a partir de Salomão, né, que acontece uma troca de dinastia, tudo acontece a partir depois de Salomão. Nós temos uma série de reis em Judá, em Jerusalém, que fazem o tipo de idolatria que querem no templo, esculhambam com o culto do jeito que querem, e você não tem uma voz de sacerdote se levantando contra isso tudo, né? Nunca acontece nada. Aí você chega no período interbíblico, o sacerdócio simplesmente é aquele que está governando em Jerusalém, governando a província da Judéia, quando ele se torna um grande banco, se torna um grande centro de poder econômico, poder político. Eles, depois os macabeus, se têm um exército próprio, ele se torna uma monarquia em Israel. Quer dizer, vira absolutamente tudo em termos de poder o templo de Jerusalém e o sacerdócio. Né? E vai desembocar no Novo Testamento na turma dos saduceus, que aí a gente já entende um pouco qual é a relação que a gente tem do poder dos saduceus e a relação com o próprio Cristo. Né? O Mírio tá louco para falar, porque essa é a área da especialidade dele, ali, o período interbíblico. Não, na verdade, essa questão da disputa de poder, ela é sempre ligada, como o Bibo estava falando agora, né? Na estrutura religiosa, né? Você citou agora há pouco a questão da troca de classe sacerdotal, né, outra dinastia, né, ali em primeiro e segundo reis, né, era Arão, depois virou os descendentes, Zadok e os seus descendentes, e sempre ligado a quem é que vai comandar o templo, principalmente depois de Salomão, né, e foram os Zadoquitas, né, os escolhidos, né, os que conseguiram esse poder de controlar o templo, o que se passa na estrutura religiosa. Eu acho isso interessantíssimo. E depois, no período interbíblico, isso dá um rolo danado, porque a gente entra até na questão da profecia, né, e entra um pouco até da teologia, quando Zorobabel, Zacarias toca muito nesse assunto, né, que Zorobabel é o governador e tudo mais, né, e ele é tipo é considerado um Messias, né, o ungido de Deus que vai restaurar e tudo mais. De repente Zorobabel sai de cena por alguma razão, só fica o sacerdote Josué, e de repente nas visões de Zacarias você tem Zorobabel, e depois some. Josué, ele é ungido governador e sacerdote, isso a gente já tá falando pós-exílio, né? E no período interbíblico, como você bem mencionou, a gente vai ter a família dos Hasmoneus, que é essa família de sacerdote, só que como você não tem mais, você tem uma sociedade judaica, ela tá toda desmontada, né? Você tem aquela grande decepção que o povo não via nada acontecendo, o templo não estava sendo construído, quando foi construído não era aquela coisa toda, né? A economia estava destruída, política nem se fala, porque não se tinha mais rei, eles eram só uma província da Pérsia, né? E assim foi até o Império Romano. Então você não tinha mais o papel político. E desde do sumiço de Zorobabel, no livro de Zacarias, a partir do sacerdote Josué, que assume também as funções políticas, a partir daí, no período interbíblico, você tem a família de sacerdote que também começa a comandar a política, né? De novo, aí no Novo Testamento, como você bem falou, são os saduceus que administram o templo e, incrivelmente, do ponto de vista teológico, eles eram os caras, assim, fazendo uma ponte, assim, e entre muitas aspas, eles eram os representantes da teologia liberal da época, porque eles não criam em ressurreição, não criam em anjos, quer dizer, eles não criam, olha só que interessante, eles não criam em transcendência.
E essa é a grande questão do liberalismo teológico, né? Você tira a transcendência, fica só a imanência, a ação do homem. E justamente para os saduceus, quais eram as escrituras inspiradas dele? Me corrija, Heinck, Bíblia, se eu estiver errado. Era o Pentateuco. Porque o Pentateuco é uma coisa assim muito concreta. Você vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, né? E os saduceus não criam em anjos, não criam em ressurreição, não criam em nada transcendente. Ora, isso é um prato cheio para eles agirem somente na imanência, né? No visível aqui. E eram justamente eles que governavam o templo. Isso quer dizer uma coisa, e aí eu finalizo aqui, voltando, fazendo um gancho que a gente estava falando no começo, é a grande questão de nós não temos consciência nenhuma de que Deus está realmente presente. O que a gente vê aqui é a ação humana. É a ação humana que governa, é a ação humana que faz tudo, mesmo se a gente usa um texto religioso como a lei de Moisés, é a ação humana que vai fazer tudo. Né? Porque já que não ressuscita, não tem anjo, não tem intervenção de Deus, quem é que vai agir? Nós. E nós quem? Nós, detentores do texto religioso, né? Então, assim, a gente fala muito, e principalmente no Brasil, o liberalismo teológico e tudo mais, só que é justamente quando a gente se aproveita de textos religiosos e a gente leva ele ao extremo da coisa, ao ponto de ser quase literal, esse é o pontapé de um liberalismo teológico, porque exclui-se a ação de Deus e você tem o controle das massas, você tem o poder ali. Isso não é novo. Quando a gente fala do Antigo Testamento e período interbíblico e tal, às vezes a gente diz assim, mas isso aqui com a igreja mudou tudo, né? Cara, quando você vai ver as cartas paulinas, você chega a dar uma pena, assim, sabe? Porque o Paulo tá a vida inteira se defendendo de ataques múltiplos dentro dessa igreja primitiva, que é a nossa igreja ideal, né? Então, o Paulo chega a falar do quê, né? De pastores que pregam apenas por inveja e ambição, cara. Então, ele cita isso lá para Filemon, ele fala para Timóteo de que tem alguns acham que pode lucrar com a piedade, quer dizer, a piedade, a devoção, ela é motivo de lucro, de alguma maneira você vai enriquecer com isso. Cara, Paulo falando na época dele, cara, nós estamos falando de igreja primitiva, aquela igreja de Atos, gente, é isso. Estamos falando de falsos pastores, lobos infiltrados no rebanho, que cuidam apenas de si mesmos, como Judas fala. Então, você tem N expressões no Novo Testamento que, de certa maneira, são tanto desanimadoras, assim, né? Cara, quer dizer, na igreja também temos esse elemento, desse potencial de corrupção dentro das lideranças da igreja. Que coisa impressionante. Aí me lembro o Martin Lloyd-Jones, né? Daí ele fala da imensa penetrabilidade do pecado, né? Não é à toa que ele é o último puritano, né? Essa capacidade do pecado de penetrar, e aí ele cita como exemplo, que eu acho fantástico, diz que o pecado não nasceu na terra, ele nasceu diante do trono de Deus quando Satanás quis ser igual a Deus. Então é isso, né? O pecado ele tem essa imensa capacidade de penetração e mais ainda entre lideranças, e isso é impressionante, né? É mais ainda entre lideranças, porque elas estão realmente lidando com uma situação de poder com as pessoas. E a situação de poder ela não precisa envolver apenas finanças e dinheiro. No momento que eu estou diante de uma pessoa, por isso que eu não sou pastor, tá, gente? A principal questão de não ser pastor é porque eu não tenho chamado. Eu acredito nessa questão de chamado, embora algumas pessoas digam que não é necessário. Mas eu acredito, eu não tenho um chamado de ser pastor. Mas uma das coisas que me causa um tremor absoluto, assim, na função pastoral, é a tal da história do gabinete. Porque ali se exerce um poder gigantesco sobre as pessoas, porque o que eu tenho que dizer para uma pessoa como ela tem que viver. Cara, é claro que não é isso, o Milho vai me corrigir com certeza, mas não é essa a questão, mas a pessoa que está ouvindo do lado de lá está procurando uma orientação de como eu vou viver. E isso eu acho pesado, isso é exercer um poder inacreditável sobre uma vida de uma pessoa. Eu vou te cortar, André, eu vou te cortar. Porque assim, eu tenho o mesmo dilema que tu, eu não tenho chamado pastoral, também vou entrar na tua aqui, apesar de eu discordar. Mas assim, ó, eu também não tenho chamado pastoral, já fui, né, ordenado ao ministério pastoral, acho que fiquei nessa função por uns 2 anos e pouco, mas eu era um pastor auxiliar, né, eu não tinha gabinete com as pessoas. Mas André, eu concordo contigo, eu acho que o gabinete pastoral, as pessoas realmente elas querem isso,
pastor, o que eu faço da minha vida, né? Elas vão com essa expectativa e, obviamente, que o pastor não precisa suprir essa expectativa e talvez nem é bom que ele supra, porque é um fardo que não é para ele carregar, e sim a palavra de Deus, e a palavra de Deus dá conta, né? Agora é o seguinte, André, eu, ainda que a gente não tenha o gabinete, a gente tem uma plataforma, né? Então você viaja o Brasil, tudo bem, fazendo coisas muito específicas, né? Falando dos teus cursos, dos teus livros, que são temas mais... eu já vi tu palestrar temas do teu livro. Tem orientação para a vida ali também, né? E há uma responsabilidade, né? Então, assim, até o podcast, o Bibotalk, ele tem humor, ele tem, né? E a gente não é uma igreja. Mas, cara, a gente tem muita responsabilidade com o que a gente fala aqui, né? Então, assim, a gente sempre procura deixar muito claro algumas coisas. Até quando vem pessoas que têm uma opinião que é diferente da minha e dos meus amigos aqui do Bibotalk, sempre procuro deixar muito claro e até pra galera entender também, gente, eu trouxe essa visão aqui porque faz parte da teologia, uma teologia séria, por mais que a gente não concorde e tal. Então, assim, porque eu entendo o que tu quer dizer, o poder do gabinete pastoral, mas tu também tem, como uma pessoa pública, que hoje você é uma pessoa pública, um autor com mais de 50 mil livros, né, cópias vendidas e tal, né? Cara, sei lá, que seja 30 mil, sei lá, tem milhares, isso é uma frase que cabe, tem milhares de pessoas que estão olhando para aquilo que você escreve, para aquilo que você diz, né? Então, assim, e de fato, eu sei que tu não cavou esse lugar e tu não usa esse lugar para benefício próprio, não é nem isso que eu tô dizendo, e como eu também não faço isso, e nem humilho, enfim. Mas, cara, é isso, as pessoas, eu acho que... Mas eu acho que a gente tá concordando no essencial. O que eu quero dizer com isso é que essas posições de liderança eclesiástica, qualquer que seja o campo, elas são posições que te colocam em situações de poder, e situações de poder têm grande tendência, ou não digo tendência, mas possibilidade da corrupção. Esse é o ponto. E todos lidam com isso. E não adianta. Você vai... Porque agora tu explicou bem o que eu tava tentando explicar. Tu tem um cargo de liderança do ensino, né? Tu é professor de EBD, né? Você quer não tá lá também, enfim. E, cara, é isso. E é uma tentação que a gente vai lidar. E é um risco, né? E a gente escolhe esse risco porque a gente sabe que somos um instrumento de Deus para edificar a igreja. Agora, o fato é isso, né? Cara, mas teve uma semana que tinha caído a gente usa a palavra cair, né? O líder caiu. Geralmente é escândalo sexual ou... acho que pra financeira a gente não usa isso, né? Geralmente é escândalo sexual. Caiu o líder tal. Mano, eu lembro que a gente tava num grupo lá e o pessoal comentou, poxa, né? O fulano de tal, não sei o que triste que aconteceu, tal. Mano, eu sei que entrou uma pessoa no grupo e ele não tava ciente da discussão que tava rolando. E ele só colocou assim, e o fulano, hein? Tipo, eu não quero citar nomes, né? Mas é uma pessoa muito querida por nós e um grande homem de Deus. Cara, na hora que esse meu amigo colocou, e o fulano, hein? Cara, o meu mundo me deu uma caída, assim. Porque eu falei, não, mano. Pô, o fulano, velho. Daí, cara, cara, do que tu tá falando? Eu falei, não, mano, o fulano caiu? Ele, não, capaz, cara, não, o fulano falou isso e aquilo. Eu falei, pô, mano, presta atenção no grupo e tal. Só que depois eu falei, mano, tá, e se o fulano tivesse caído, sabe? Que é a reflexão que o André faz. Olha, gente, a gente fica triste, mas se surpreender... Não deveríamos, né? Não deveríamos, mas claro que a gente fica triste, pô, inevitável. Fulano caiu, fulano fez isso, né? Você teve o Steve Lawson agora. Pô, eu tenho amigos meus reformados que estavam sem chão, cara. Sem chão. Tipo, pô, mano, Steve Lawson, velho, eu tô com os livros dele aqui, mano. Pô, Steve... entendeu? Chorando e tal. Falei, pois é, mano, a gente não espera, mas tá lá, entendeu? Cara, e assim, a gente fica triste mesmo. Mas agora, se surpreender, a gente talvez devesse trabalhar... Aí tem um pouco da filosofia do milho, entendeu? Tipo, mano, é isso aí, eu não me surpreendo. Fico triste porque sou um ser humano e alguém que eu admiro, e alguém que eu gosto, mas me surpreender, não me surpreendo mais. Não que com isso, né, gente, eu acho que a gente não tá querendo dizer assim, espere o mal das pessoas, espere só o lado ruim. Não é isso, pelo amor, não leve pra esse lado, pelo amor de Deus. O que eu acho que a gente tem que compreender da realidade do mundo que a gente vive. Eu gosto do Lutero, né, quando ele fala sempre santo e sempre pecador ao mesmo tempo, né? Então você tá nessa realidade, eu acho que é uma realidade da própria igreja que está no mundo ainda e também vive com seus dilemas e ainda apresenta esses efeitos da queda, né? Então, só que na própria história bíblica, né? Então agora puxando o lado positivo da coisa, assim como você tem os sacerdotes corruptos lá, você tem também os
Aquimeleques da vida ajudando Davi quando está sendo perseguido por Saul, né? Por exemplo, lá na época de Salomão, quando foi exilada uma família lá dos conspiradores Anatote, dessa família vai sair o profeta Jeremias depois, né? Que é um profeta de família sacerdotal, que cara, Deus chamou ele para sofrer, cara, né? Diz, Jeremias, não casa, porque se você casar, tua esposa e teus filhos vão virar adubo, entende? Eles vão todos morrer, não casa, porque o teu ministério vai ser apanhar de outros profetas. E ele é uma voz profética de um sacerdote que se levanta numa época de altíssima corrupção e que é colocado por Deus como um bastião lá contra aquela situação, né? Você tem o Abacuque, né, que é um outro exemplo de uma pessoa que está dentro desse mundo sacerdotal, que é um exemplo, na época, né, do Novo Testamento, os próprios apóstolos, Paulo contra isso tudo. Então, quer dizer, Deus sempre tem também, né, levantado Ezequiel, de tantos outros aí, né, nesse meio que estão justamente combatendo também as corrupções que aparecem dentro do próprio sacerdócio e que tiveram que lidar com o mesmo nível também de aproximação do poder e tudo mais. Então, né, eu vejo sempre uma questão muito positiva de que sim, Deus tem sempre, né, os seus 7.000 que não tombaram dentro da igreja em todos os lugares. Eu tava dando, só já te passo a palavra, o Milho tá louco pra falar. Mas eu dei uma EBD agora, o último EBD do semestre aí na classe, e a gente tava falando da questão da igreja, várias coisas, né, dessa igreja ideal que nós gostaríamos e tal, e alguém perguntou assim, mas onde é que você vê essa igreja de fato, que é o corpo de Cristo e tudo mais? Eu digo, cara, eu vejo o tempo todo eu vejo ela, mas é que não é a questão de ver ela, é a primeira igreja batista de Florianópolis, ou é a igreja batista central de Porto Alegre, estou citando igrejas que eu era membro. É a questão das pessoas que eu encontro nessas igrejas e em outras igrejas, e que eu me dou de cara toda hora com gente que é desse nível, né? Que é gente espiritual, que é gente piedosa, que é gente que traz a palavra de Deus, que é gente que age com a cara de Jesus. E é isso, esses eu encontro o tempo todo. Agora, eu não vou encontrar ela onde? Provavelmente não vou encontrar no Instagram, provavelmente não vou encontrar no YouTube, porque ali você tem apenas um avatar, ali você tem uma imagem projetada. Agora, a pessoa de verdade, essa você encontra aí nas igrejas o tempo todo, né? Tem que apenas prestar atenção. Falando nisso, um grande abraço para o meu amigo Guilherme Jimenez, meu professor de teologia, que é pastor do André. Que hoje é meu pastor lá aqui em Florianópolis. Isso aí. Agora, ô Milho, engraçado que ele parece ser mais novo que tu, né? Mas enfim, só um comentário. Besta. Judas 9b. Depois vocês leem Judas 9b. Não, outra coisa nesses exemplos positivos que você deu, Heinck, Simeão, quando ele pega Jesus no colo, ele diz, Senhor, agora despede o seu servo em paz, porque os meus olhos já viram a sua salvação. Imagina, o cara tá lá, viveu a vida inteira ali no templo e tal, ele pega Jesus, ele tem a plena consciência de que ele tá com a salvação nos braços. Cara, isso é a plena consciência máxima da presença de Deus no mundo, né? E ele estava tão consciente dessa presença de Deus que os braços dele estavam pegando, tocando, carregando a salvação, que ele diz, Deus, não tenho mais nada para fazer aqui nessa terra, me leva para junto de ti, despede o seu servo, porque agora eu já realmente, a gente diz, né, já vi de tudo, ele já tinha visto de tudo mesmo. É essa consciência plena, 100% da presença de Deus no mundo. Anos atrás eu estava visitando meus pais em Juí, meu pai era vivo ainda, né? Aí veio um outro pastor do interior lá do Rio Grande do Sul, e os dois sentaram e começaram, os dois veteranos sentaram e começaram a conversar sobre os rolos que iam acontecendo nas famílias do interior. E aí os dois conversando e eu sentado junto só ouvindo. E os dois conversando, cada detalhe assim, ó, assombroso do que acontece nessas famílias do interior. Assim, histórias macabras. Eu fiquei, cara do céu, como é que esse pastor lida com esse tipo de situação, que o cara vai atrás para resolver esses problemas dessas famílias, né? De como é que ele lida com isso. E aí eu fiquei olhando assim pro cara, poxa vida, olha só, eu tô na frente de um homem de Deus aqui, sabe? Que lida com essas coisas, ninguém conhece ele, ninguém sabe nada dele, mas ele tá lá agindo. E é muito assim que eu vejo assim, o reino de Deus e as igrejas. Às vezes a gente tem um pastor ali que não é muito famoso, eu não gosto muito da pregação dele ali na igreja, mas ele tá lidando com cada pepino dentro da igreja. E se você tem um pastor desse que
não exerce o poder que ele pode exercer sobre você e está trabalhando para o bem da tua vida espiritual, da tua família e tudo mais, ele pode não ser um grande pregador, ele pode não ser um cara midiático, pode não ser um cara entusiasmado em nada disso, mas tu está diante de um homem de Deus, sabe? Tu está diante de um desses sacerdotes de Deus que enviou para tua vida e eu digo sempre assim, pessoal, se abracem esse homem e ajudem ele na caminhada, porque né, eles precisam muito disso. Cara, é legal, acho que a gente acaba nesse tom aí de reconhecer mesmo, né? Homens e mulheres, os anônimos aí do reino, que fazem realmente, né? E é como eu disse até na entrevista lá do Bial, o ministério pastoral é saneamento básico, né, mano? Não aparece e lida com... Bem, você sabe que passa no saneamento básico, né? Então eu respeito. Cara, inclusive foi isso que fez, né? Eu ficar numa igreja pequena por um tempo, assim. Aliás, hoje eu tô numa igreja grande porque é uma igreja que eu julgo ser boa, né? Enfim, não tô lá porque é uma igreja grande e midiática. Mas eu gostei muito de uma igreja e, cara, era uma igreja pequena e tinha um pastor assim que, né, era um pregador ok, mas pregava a palavra de Deus, era um homem de Deus, entendeu? A gente foi acolhida e a gente até sente saudade às vezes dessa igreja, né? Desse modelo menor, era um pouco mais familiar e tal. Então é isso, cara, é valorizar mesmo, porque a internet traz essa ilusão também. E a gente fala muito isso aqui no Bibotalk, muito, muito, muito mesmo. A gente repete isso com uma certa frequência. Porque o meu pastor não prega como fulano de tal, ele não desenvolve bem como vocês, e não sei... Cara... Mas ele prega a palavra, é isso, tá ali, não tá pregando bobiça, não tá extorquindo o dinheiro de vocês, entende? Visita, ou é preocupado, enfim, sabe? Cara, valorize isso aí, mano, é uma congregação bacana, saudável, valorize isso aí. Não vai ser perfeita porque nenhuma é, até porque você congrega nela, então, sabe, valorizar mesmo coisas que são fundamentais pra caminhada cristã. O Cacau até falou isso no BT Papo, esse lance de uma comunidade, né, comunidade de interpretação, comunidade que vive junto, a gente precisa valorizar mesmo essas coisas que, cara, isso sim é vital, sabe? É vital por quê? Porque o ser humano olha só que negócio interessante, o ser humano naturalmente, ele vai querer se sobrepor aos outros. Quando ele entende que Deus está presente no mundo, e ele tem essa consciência de que ele está diante de Deus, ele não vai querer fazer isso, ele vai agir com humildade, que é o que humildade vem da mesma raiz de afligir a alma. Por que afligir a alma? Porque no fundo da nossa alma a gente quer controlar, se sobrepor ao outro. A gente aflige a nossa alma porque isso dói. É ruim a gente reconhecer nossos limites e fraquezas. Se nós temos limites e fraquezas, as outras pessoas com as quais congregamos também têm, né? E qual é a solução que Jesus vai dar? Vocês se sirvam uns aos outros em amor. Amor não é só um sentimento, né? Amor é uma ação prática na vida do outro, em amor e com humildade. Então eu realmente tenho consciência de que eu estou diante de Deus e sou fraco, preciso do outro, então eu vou fazer uma ação em favor dos outros. E aí o nome de Deus é glorificado. Por que glorificado? Porque glória vem do peso de Deus, né? A essência de Deus. O nome de Deus, ele é manifestado quando a gente serve uns aos outros em amor e humildade. Esse é o grande remédio contra o poder e a sobreposição sobre a vida dos outros. Sensacional. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o propósito desse BTcast aqui, que é trazer um pouco de luz, trazer um pouco da realidade da vida, mas não o desânimo, entendeu? E se apegar realmente àquilo que realmente importa, valorizar pessoas que estão próximas de Deus. E sim, pessoas próximas a Deus também erram. A gente não tá pregando aqui a perfeição, que o homem de Deus lá é perfeito, né? Não, o pastor que o André Heinck disse que é um grande homem de Deus também lutava com seus pecados, também tinha suas falhas, como todos nós temos, tá bom? Todos nós temos, lutamos, enfim. Então é isso, é a gente reconhecer essa humanidade, mas também é a presença desse Deus vivo que intervém, que está presente e que sempre vai ter os seus, tá bom? E que a gente possa ser, né, encontrado fiel. É isso, meus amigos. Obrigado, André, pela tua presença. Obrigado, Milho. Tamo junto. Prazerzaço. E é isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Deus abençoe e até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.